Em Nome do Rei é uma trilogia de filmes baseados na série de jogos de RPG Dungeon Siege, criada em 2002 pela empresa Gas Powered Games. Empresa de jogos essa fundada por ninguém menos que Chris Taylor, o responsável pelo desenvolvimento do clássico de estratégia Total Annihilation. Chris, junto com outros funcionários da Cave Dog Entertainment que tinha fechado em 2000, lançaram o jogo e foi um grande sucesso, vendendo quase 2 milhões de cópias e garantindo mais duas sequências em 2005 e 2011. Na época do lançamento do jogo, a febre com os filmes O Senhor dos Anéis estava em alta e, consequentemente, filmes de fantasia medieval estavam sendo lançados para tentarem surfar nessa onda. O V-Bowl não foi diferente e já começou a mirar nesse gênero fantasioso. Com Dungeon Siege lançado tendo enorme sucesso, não demorou para o V-Bowl contactar os desenvolvedores e propor uma adaptação cinematográfica do jogo. Só que, curiosamente, ao contrário dos outros filmes baseados em jogos, não teria o nome do game no título, substituindo-o para In the Name of the King. Talvez uma tentativa do V-Bowl de poder ter um Senhor dos Anéis para chamar de seu, sem se apegar à história do jogo. Este filme foi o maior orçamento que ele conseguiu investir de todas as obras realizadas, com uma bagatela de 60 milhões de dólares, além de ter o direito a um elenco digno de Hollywood. Eles são Jason Statham da franquia O Transportador, Ron Perlman da franquia Hellboy, Ray Liotta de Os Bons Companheiros, John Rhys-Davies de Indiana Jones, Burt Reynolds de Smokey and the Bandit e por aí vai. Porém, mesmo com um elenco de peso e um orçamento bom para um filme do gênero, o V-Bowl enfrentou problemas para distribuir o filme. Na época, o V-Bowl já estava destruindo sua reputação com pérolas como Blood Rain, Far Cry e Alone in the Dark, todas com péssimas recepções de público como costumeiro de sua carreira. Então, foi muito difícil convencer qualquer distribuidora a investir no lançamento generalizado e só conseguiu exibir em algumas salas de cinema pelo mundo por 2 semanas. Terminou, como vários de seus filmes, como um fiasco de bilheteria, arrecadando 13 milhões de dólares contra os 60 investidos. Mas, como é de costume em sua filmografia, a maior parte da arrecadação foi no mercado doméstico de DVDs, onde conseguiu um adicional de 16 milhões de dólares, totalizando 29 milhões, não chegando nem à metade dos custos de produção. Nem se levar em conta os possíveis abatimentos fiscais no Canadá, onde foi filmado esse filme, ele conseguiu dar lucro ao longo prazo e provavelmente é um dos maiores prejuízos que o V-Bowl levou na sua carreira, especialmente agora que ele não podia mais se beneficiar das leis de incentivos fiscais lenientes da Alemanha. Porém, mesmo com esse fiasco, em anos posteriores, ele teve a coragem de produzir mais 2 filmes da franquia. Em Nome do Rei 2 Entre Dois Mundos em 2011, estrelando Dolph Lundgren, o Ivan Drago de Rocky 4, e Em Nome do Rei 3 A Missão Final em 2014 com Dominic Purcell, o protagonista de Prison Break. Se vê o orçamento das sequências, verá a diferença gritante de dinheiro aplicado. O segundo filme teve 4 milhões e meio de dólares de orçamento, enquanto o terceiro teve 3 milhões e meio. Deu para sentir a apertada de cinto que ele teve de fazer para esses filmes existirem.
E eu irei falar do terceiro filme dessa trilogia, mas não se preocupem, você não precisa saber o que aconteceu nos filmes anteriores para poder acompanhar esse aqui, já que cada filme é uma história completamente diferente e não tem ligação alguma um com o outro. E eu só tô escolhendo esse filme aqui para mostrar como é que o Uwe se vira, tendo que contar cada centavo de dólar num gênero que exige muito investimento para ser minimamente convincente. Vamos ao filme! Iniciamos com... Ué! Será que coloquei o filme errado para tocar? Até onde eu saiba, esse é Em Nome do Rei, e não O Homem contra Wall Street, que estreia o mesmo ator e se passa nos tempos modernos. Se não fosse aparecer o título inicial no meio dessas cenas, eu estaria com essa dúvida corroendo a minha mente. Ok, vamos ver o que o Uwe Boll está inventando. Aliás, só para constar, quando o assunto é filme baseado em jogo, o roteiro não é escrito por ele, mas como ele aprova o que foi escrito, qualquer tosquice na trama é culpa dele por deixar passar. Aqui, o protagonista é Raising Kane, um assassino de aluguel fazendo uma missão para uma organização criminosa. O cara é um baita profissional no que faz, pelo menos na área de matar, porque na hora de cobrir seus crimes é um tapado de primeira, deixando suas digitais nas maçanetas das portas que ele abre. Ele usa um decodificador, provavelmente emprestado do departamento Q de James Bond, para roubar um cofre e, de quebra, ainda para fazer um cafezinho. Deixando tantas digitais na cena do crime, faz eu me perguntar como cacetas esse cara consegue ainda estar nesse ramo há tanto tempo sem ser capturado pela polícia. E depois disso, nunca mais é mencionado novamente o que foi essa missão introdutória. Estamos em Sofia, capital da Bulgária, não por acaso, pois é o país que o Uwe Boll usou para conseguir incentivos fiscais para esse filme após acabarem com a farra das brechas fiscais na Alemanha. Ele encontra seu chefe do crime e está frustrado que ainda vai receber mais um serviço além do combinado, pois ele pretende se aposentar dessa vida do crime e começar uma nova com 2 milhões de dólares embolsados. O último serviço é sequestrar as filhas da família real. Legal, uma missão à la Missão Impossível. O único problema é que o nome do filme é Em Nome do Rei, que é sobre fantasia medieval e não missões do tipo agente secreto. Quando é que vou começar a ver algo do tipo aqui? Exceto que a missão é extremamente fácil. As garotas são levadas por um motorista que também serve como segurança, o qual nosso protagonista consegue facilmente se livrar e executar o sequestro. Isso é o que a falta de orçamento faz ao filme. Torna sequestro de gente importante tão fácil quanto executar um assalto no meio da rua. Sei lá como, enquanto dirige, sem fazer paradas, ele consegue amarrar e amordaçar as 2 garotas dentro do carro e depois as leva para o cativeiro, um container de carga abandonado onde ficarão enquanto ele espera a chefia chegar. Do you have any idea who our dad is? He will come for us, him and his friends. Then you'll be in trouble. Obrigado, garotinha, por me fazer compreender por que você não foi à frente na carreira de atuação. What are you doing? Giving you a hug. My mom always told me when someone looks sad, you should give them a hug. É claro que ele tá triste. Ele tá tendo que fazer filme do Uwe Boll para pagar as contas. É difícil manter a cara animada nessa fase da vida. Wait, what is that?
Hazel pega de uma das garotas esse estranho artefato para ele de curioso e as tranca lá dentro. Avaliando de perto, descobre que o negócio tem o mesmo formato de uma das tatuagens que ele tem no braço, e isso ativa um portal mágico que o puxa para dentro. E é assim que finalmente caímos no mundo fantasioso de Dungeon Siege. Desorientado, ele caminha até encontrar um assentamento medieval. Procurando respostas, ele... Puxa vida! Que timing infeliz! De todas as épocas e locais possíveis para viajar, cai logo em um vilarejo no momento que um dragão resolve atacar. Esse cara é parente do Tony Dog da série Túnel do Tempo para compartilhar azar tão grande? O mais legal é que ele ainda tenta reagir contra o bicho disparando a pistola que levava com ele para cima, mas obviamente sem sucesso. Ele é resgatado de virar churrasco por duas mulheres bem a tempo de evitar um dos piores fogos em CGI. What the hell was that thing? This? A dragon. You've never seen a dragon before? How can he not? Everyone has seen a dragon. Maybe he's a This is some kind northern. of fucking joke. How did he shoot air with that sound? Is it magic? Are you fucking kidding me? Poxa, peraí, caceta! Vocês realmente acreditam que estão seguros aí numa casa de madeira, onde um dragão é capaz de cuspir fogo e transformar tudo em cinzas? Parece que sim, pois assim que a porta é fechada, é como se o ataque do dragão tivesse acabado no mesmo segundo. É isso mesmo? Zero preocupação que o bicho volte a atacar e ponha fogo em tudo aí? Tá bom, eu acredito. E segue o desenvolvimento da trama. Ele descobre que ainda está na Bulgária, mas na Idade Média, o que é curioso, pois é um mundo de fantasia medieval, mas que se passa na terra que conhecemos, com seres mitológicos coexistindo. Elas informam que o símbolo que ele tem no braço só tem uma pessoa que deveria ter, que era o pai delas, que foi um rei desse reino antes de sua morte há 5 anos atrás. Agora são reinados por Terruin, o irmão maligno do rei que foi morto por ele. Para tentar entender o que foi isso tudo, elas sugerem que visite o xamã local para ver se acha alguma resposta. O mais estranho nisso é que o protagonista não parece muito impressionado com a súbita mudança de época e a aparição de um dragão cuspindo fogo e etc. No máximo, parece levemente incomodado, como se fosse alguém que tivesse pegado a curva errada numa autoestrada e tem que seguir rumo por 1 hora até achar um retorno. Então esse ataque dos capangas de Terruin deve ser só uma desavença qualquer em sua vida em comparação, já que ele acha que um dragão cuspindo fogo é apenas uma leve surpresa. Ele também não deve achar nada demais em descobrir que as filhas do rei morto lutam como proficientes espadachins e deixaram apenas um dos capangas vivos para contar a história. Pelo visto, segue tudo tranquilo e normal para Hazel. Eles chegam ao tal xamã e ele faz a consulta médica, consulta mágica. Bem, eu acho que é assim que se fala, né? I want you to close your eyes and tell me exactly what happened before you arrived here. Man, I haven't got time for this bullshit. Mano, tu viajou para o passado, viu o dragão voador cuspindo fogo e ainda tá incrédulo com o fato da magia existir? Vá se lascar, cara! Ele conta o que houve antes de cair aí e o xamã conclui que isso deve ser o destino lhe chamando para uma missão. You're on a path that you must follow to its end. He will lead us in battle. Look, I want to get out of here. You gonna help me or not? If you want to reach home, you must follow the path of courage. And when the time is right, it will lead you home.
Como típico de narrativas fantasiosas toscas, sua jornada é ditada por informações dadas pela metade. Lidera uma batalha de sei lá o que contra quem, e nosso protagonista, como sempre, se conforma com toda a reviravolta que passou em sua vida e não busca por mais informações. Um absurdo, visto que voltar para sua época é prioridade. O objetivo do vilão Terroin é sequestrar a princesa Arabella, uma das mulheres que acompanham o protagonista, mas como os capangas tomaram um pau delas, nada mais apropriado em demonstrar que ele é mais um vilão esquecível, executando a síndrome clichêsística de matar os próprios capangas quando falham em alguma coisa. Isso novamente mostra a hipocrisia de Uwe Boll, que reclama tanto dos estereótipos hollywoodianos, mas as repete em seus próprios filmes. Mas, pelo visto, a incompetência afeta até o dragão, o qual descobrimos está servindo o vilão que tenta sequestrar a princesa, mas por alguma razão fica firulando aí em cima que nem um idiota e termina perdendo seu objetivo, que escapa no meio da floresta. Provavelmente deve estar se perguntando o que vai acontecer se Hazel ter que lidar com soldados medievais, visto que ele é dos tempos modernos. Ora, não se preocupe, parece que no ramo de assassino de aluguel, combate medieval parece ser currículo padrão no submundo do crime. Nunca se sabe se um dia vai precisar enfrentar do nada um ataque de ninjas aleatórios no meio da escuridão e precisar esgrimar contra eles, certo? A princesa Arabella juntou uma galera fiel ao rei morto e fez um exército rebelde com o objetivo de atacar o castelo do vilão e depor o rei ilegítimo. Só que quem vai querer me convencer que esse pequeno exército aí é o suficiente para invadir algum castelo? Se fosse para tomar uma vila ou fazer uma emboscada em algum comboio, beleza. Mas derrubar o rei? Só se for o rei da Micronésia. É o que acontece quando você tem que fazer um filme de fantasia medieval, mas só tem quase 6% do orçamento do filme original. Os exércitos do vilão emboscam os rebeldes de Arabella e o quebra-pau come na floresta. E aqui eu percebo como é enganoso o pôster do filme, colocando o protagonista numa baita armadura maneirona de cavaleiro, mas em momento algum ele sequer usa um uniforme medieval vagabundo durante todo o filme. Ele só trocou a camisa desde que chegou a essa época e não usa nenhuma proteção. O vilão aparece pessoalmente para tentar pegar a Arabella e... Caceta! Stop fighting! A jogada estúpida de arremessar uma espada como se fosse machado foi tão idiota que até mandaram parar a luta para ver o replay dessa tática de combate tão verídica em lutas medievais. Mas falando sério agora, um cara grita pra todo mundo parar de lutar e eles param mesmo, inclusive os inimigos. Ah, vá catar coco no inferno, roteirista desmiolado do cacete. Terwin, there is only one way to end this. With a duel, in the name of our true King Cardam, you will fight to the death against the marked warrior. Do you accept the challenge, Terwin? Vilão idiota como ele vai, né? Ha! Por um segundo eu ia elogiar o filme, pois não faria sentido o vilão descartar fora a vantagem da emboscada para ficar ouvindo exigências do inimigo surpreso. Mas aí resolve duelar com o protagonista e mais ninguém vem ajudar a acabar com os mocinhos e joga fora qualquer chance de eu redimir a lógica de roteiro dessa jossa. Vai catar coquinho no inferno.
O vilão perde a luta, mas o dragão vem ajudá-lo a escapar da morte. Agora o exército do vilão vai aproveitar a vantagem e derrotar os do mocinho? Não! Eles vão todos embora junto com o dragão e fica por isso mesmo. O cara tem a droga de um dragão que serve como super arma e não consegue finalizar a rebelião aí agora? Ah, cara, mas é um cagão completo esse Zé Ruela. O exército desse cara parece ser tão bunda mole que, veja só, reis em Arabella cavalgam sozinhos até o castelo do vilão com o objetivo de acabar com a raça dele de uma vez. Chegando lá, descobrimos que é o castelo mais mal defendido da história da Idade Média. O portão da frente está escancaradamente aberto e os guardas são os completos bunda-moles, incapazes de dar algum trabalho para os dois. Aliás, só tem 6 guardas dentro do castelo. 6! Pode até alegar que deixaram uma guarnição reduzida por causa do ataque anterior, mas deixar portão aberto é imperdoável. Com um vilão bundão desses e guardas tão inúteis, como capetas ele conseguiu tomar o poder na Bulgária? Essa é uma indagação que vai ficar no ar, porque fica difícil de acreditar em qualquer hipótese com vilões tão incompetentes. O vilão tá lá no topo do castelo, esperando para ser enfrentado como se fosse o chefe final do videogame. A mulher se lasca rapidinho ao tentar ir contra ele, só para dar lugar ao nosso protagonista para poder enfrentá-lo e ganhar a briga para conquistar o papel de herói do filme, mesmo sendo um assassino de aluguel no futuro. E do nada, sem cerimônia alguma, o portal do tempo abre para ele, pois cumpriu a tal missão do subtítulo do filme. Mas o dragão resolve buscar vingança pela morte do seu dono e o persegue para o presente. Opa! Potencial para o filme ter algo que preste nos últimos 15 minutos com essa situação. Caindo no meio da capital, nosso protagonista dá sebo nas canelas e, por razões que ninguém pode imaginar, ele sobrevive à perseguição, pois o bicho ou tá com preguiça de alcançá-lo ou gastou todo o estoque de fogo armazenado na garganta, pois há diversas oportunidades para churrascá-lo, mas não o faz. A melhor parte é como essa é a capital do país, mas as ruas parecem curiosamente vazias. E quando tem alguém que aparece em cena na rua, não há reação alguma das pessoas para um dragão gruindo alto e voando. É como se fosse a coisa mais normal do mundo. Que reação mais casual! Parece até que reclamou que foi o outro carro que arranhou a lataria do veículo. Enquanto isso, o patrão mafioso do protagonista está indo pegar as garotas sequestradas. Mas agora que virou mocinho e quer consertar o caminho da vilania no presente, vai ser difícil para ele resgatar as garotas, considerando que tem um baita dragão atrás dele. Cadê a droga do dragão? O bicho desistiu de persegui-lo do nada sem razão alguma? Deve ter acabado o orçamento do CGI, pois é a única explicação para a súbita conclusão da sequência. O Vebol só pode estar de sacanagem de desperdiçar dessa forma o que poderia ser potencialmente a melhor sequência de ação do filme. Ah, quer saber? Vamos agilizar essa bagaça. Tô sem saco pra procurar lógica coerente nesse estrume cinematográfico. Hazel encontra os capangas do mafioso e os mata na porrada e troca de tiros. Após neutralizar quase todos eles, é surpreendido por uma capanga. E quando ele está para ser morto...
Agora o dragão virou um aliado do protagonista? Mas que porcaria tá acontecendo nessa merda? Are you going to shoot me now? Cara, você acabou de ver um dragão gigante voador levar uma de suas capangas. Eu acho que teria algum tipo de reação de surpresa a uma vista supostamente impossível. Mas como todo mundo parece tratar eventos extraordinários nessa pocilga como se fossem meros inconvenientes da vida alheia, eu cansei de reclamar disso. Vamos finalizar essa porqueira, pois pra mim já deu. As garotas são resgatadas por ele e as devolve para a casa delas. Sir, I understand if you want to press charges. What's done is done. You're free to go. Ah, que isso? Você só deixou a família extremamente preocupada, provavelmente abalada psicologicamente e talvez causado traumatismo craniano no motorista da família. Isso se não o matou. Fora isso, tá tudo tranquilo. Pode ir embora livre sem maiores consequências. Ah, e o dragão voando aí fora? Mero estorvo da vida. Pode causar uns incêndios por aí e sumir com algumas pessoas misteriosamente, mas fora isso, tá tudo beleza. Ah, vá pro diabo que carregue, filmezinho lazarento. E pensar que a maior parte dos problemas do filme vem do roteiro capenga e erros de lógica que não vou apontar de novo para não me estressar ainda mais, provando que nem sempre a falta de verba é o pior dos problemas de um filme de orçamento modesto. Aliás, curioso o filme se chamar A Última Missão, pois não tem nenhum pique de ser a conclusão de uma grande saga, visto que cada filme é uma história isolada. Na verdade, bem ao contrário, parece que termina com um gancho para a continuação, já que o dragão tá perambulando por aí nos tempos atuais, podendo aprontar muitas, e não sabemos se o exército do vilão morto ainda resiste aos mocinhos de lá. Esta pérola veio num ciclo de prejuízos financeiros que o Veebo estava sofrendo em seus últimos filmes, não só porque os investimentos caíram bastante, mas também porque seus filmes passaram a serem lançados diretamente para DVDs, abrindo mão do lançamento aos cinemas. Porém, o mercado de DVDs estava em amplo declínio graças à ascensão dos streamings, além da geração mais nova passar a ver filmes cada vez mais em celulares, tablets e outros aparelhos móveis que afundaram esse modelo de negócios. Isso minou completamente o modelo de negócios do Veebo, sem falar que a reputação dele como diretor só afundava, o que dificultava cada vez mais atrair investidores para financiar seus projetos futuros. Ou seja, a carreira cinematográfica de Veebo não teria como durar por muito mais tempo e não teria lei de incentivo fiscal em qualquer país que seja que lhe ajudasse a recuperar os prejuízos que sofria. Mas definitivamente, o legado de bombas cinematográficas que ele criou perdurará muito mais que sua própria carreira. Portanto, na próxima e última parte do mês de outubro, veremos como o Veebo fez para tentar sobreviver nesse mercado que já estava muito precário para ele. Até a próxima!